Os animais vertebrados são aqueles que possuem vértebras, ou seja, os ossos que compõem a coluna vertebral. Exemplos de animais vertebrados são peixes, répteis, como crocodilo, anfíbios, como sapo, aves, como pássaros e mamíferos, como tigre. A coluna vertebral é o conjunto de ossos ou cartilagens pequenas e encaixadas. Nem todos os animais vertebrados a possuem. Por exemplo, os agnatos ou ciclostomados são peixes primitivos desprovidos de mandíbulas e maxilas. As maxilas, as lampreyas e os ostracodermes. A dentição está baseada de como é a forma dos dentes dos vertebrados. Começando pelos carnívoros gestórios, mas curtos e simples, o que se relaciona ao fato de que a carne será um alimento de fácil digestão. Eles possuem dentes mais afiados. Alguns seres carnívoros apenas desenvolvem certos dentes para a boca para que possam mastigar melhor a carne das suas presas. Os herbívoros alimentam-se de plantas, cujo componente principal é a celulose. Herbívoros não têm enzimas capazes de digerir a celulose, mas possuem compartimentos nos quais residem micro-organismos simbióticos capazes de realizar a digestão na celulose. Possuem dentes mais achatados e sua superfície é cerrada para que possam rasgar melhor as plantas e folhas. Os onívoros possuem dentes reduzidos, dentes incisivos curtos, caninos longos, ircurvos e molares agudos ou chatos. Seu intestino delgado apresenta ser mais fino e comprido. O intestino grosso é mais longo que o normal e seu estômago é menor do que o carnívoro e os herbívoros. Os peixes possuem mandíbulas dotadas de dentes. A faringe apresenta finas branquiais que se comunicam com o exterior. Mais fundo, acima do esôfago de muitos peixes, encontra-se a bexiga natatória, uma vesícula com gás que atua como um controlador de flutuabilidade. Os peixes, sem dentes, em geral, sugam o alimento por possuírem uma boca capaz de aspirar coisas por conta de sua forma. Répteis. Os crocodilianos têm dentes implantados individualmente em um alvéolo. Em alguns ofídeos, as glândulas salivares produzem veneno, que injetam por presas especiais. A boca e o esôfago podem se dilatar bastante. Nos anfíbios, aparecem as glândulas salivares. Nos anuros, a língua pode ser projetada para capturar os insetos. As aves não têm dentes, apresentam um bico córneo adaptado ao tipo de alimento normalmente consumido pela espécie. O alimento não é triturado pelo bico, é engolido inteiro e armazenado temporariamente no papo, uma dilatação do esôfago. Na moela, a ave conserva pequenas pedras que ajudam a triturar o alimento. No final do sistema digestório há uma cloaca, na qual também desembocam o sistema genital e o sistema urinário. Os mamíferos têm lábios que permitem no filhote mamar. São munidos de dentes adaptados ao tipo de alimento da espécie. Os dentes dos mamíferos são diferenciados em incisivos, caninos, premolares e molares. Os incisivos são responsáveis pelo corte. Os caninos, responsáveis pela perfuração. Os premolares, adequados para partir e despedaçar. E os molares, usados para esmagar e triturar. Hábitos alimentares. Peixes. Alguns peixes são herbívoros, alimentam-se principalmente de algas. Outros são carnívoros e alimentam-se de outros peixes e de animais diversos, como moluscos e crustáceos. Répteis. Em sua maioria, os répteis são animais carnívoros. Algumas espécies são herbívoras e outras são onívoras. Anfíbios. Os anfíbios são carnívoros. Eles podem se alimentar de insetos, minhocas e outros vertebrados, como camundongos. Aves. As aves podem ser seres vivos com hábitos alimentares insectívoros, à base de insetos, granívoros, à base de grãos, frutíferos, à base de frutos, mamíferos. Os mamíferos apresentam uma grande variedade de hábitos alimentares. Existem mamíferos herbívoros, como o cavalo e o boi,
carnívoros como a onça e a raposa, e onívoros como os porcos e os seres humanos. Características corpóreas dos vertebrados. Os vertebrados são os bilatérios, com o corpo dividido em cabeça, tronco, cauda e extremidades impares e pares. O seu tegumento é formado por duas camadas. O derme é a natureza conjuntiva, o epiderme é o epitélio estratificado, com vários anexos, glândulas, penas, escamas e pelos. Seu esqueleto é cartilaginoso nos inferiores, ósseo nas SPP mais evoluídas, com função de sustentar o corpo e proteger vários órgãos. Musculatura é formada por músculos lisos, vísceras e estriado, em conjunto com o esqueleto constituem o aparelho locomotor. Em geral, os seres vivos carnívoros possuem os dentes mais afiados para facilitar na dilaceração das carnes das suas presas. Alguns seres vivos carnívoros apenas desenvolvem certos dentes da sua boca para que possam mastigar melhor a carne das suas presas. Os herbívoros possuem seus dentes mais achatados e em suas extremidades são mais acerrados para que possam rasgar melhor as folhas e plantas. Os onívoros possuem dentes similares aos dos herbívoros e carnívoros, porém não são idênticos aos mesmos. Seus dentes podem mastigar tanto carnes quanto folhas e plantas. Os anfíbios, por não possuírem dentes também, utilizam a vantagem da sua língua, por ser bastante elástica e pegajosa na sua ponta. Isso tudo para favorecer a captura das presas, pois ao lançar a língua para o inseto que se tem como presa, ela gruda nele e este logo puxado para dentro da boca. Os peixes sem dentes, em geral, sugam o alimento por possuírem uma boca capaz de aspirar coisas por conta de sua forma. Por isso, só comem alimentos menores para que caibam na sua boca. A coluna vertebral proporciona aos vertebrados grande flexibilidade do corpo, com a capacidade de executar movimentos vigorosos. Com isso, os vertebrados têm mais facilidade em se movimentar, assim, podendo buscar alimentos de uma maneira mais fácil, dependendo se for um carnívoro, herbívoro ou onívoro. Penas ou pelos permitem com que os vertebrados possam buscar alimentos mesmo no frio, podendo assim não serem requisitados a buscar alimentos apenas em poucas outras estações do ano. Os peixes e outros animais aquáticos, mesmo não possuindo pelos, possuem a vantagem de terem nadadeiras que, junto com a coluna vertebral, fazem com que os peixes possam se locomover no ambiente aquático, sendo muito mais fácil e rápido ir em busca dos alimentos. As nadadeiras também conseguem captar movimentos por perto, podendo assim escapar de ataques de seus predadores. Os anfíbios, por serem vertebrados que também não possuem pelos, apresentam ter patas que servem para que possam nadar, o que auxilia na busca de suas presas dentro da água, e patas que permitem com que algumas espécies possam dar saltos, o que permite com que possam subir a alturas maiores e alcançar suas presas. Outros possuem uma pele que pode secretar um veneno paralisante, que auxilia na caça para imobilizar a presa. A maioria dos peixes possuem escamas. Elas fazem com que os peixes possam nadar verticalmente e horizontalmente na água, e além disso, pode protegê-los de fungos e bactérias que podem atacá-lo ao comer certas algas que podem estar contaminadas.